Perda do direito. Em que situação o servidor não vai poder desenvolver na carreira? Quando ele se afastar das funções do cargo, né, excetuando os cargos previstos, tem os afastamentos, você tem direito, licença-prêmio, tratamento de saúde, isso aí não interfere na contagem. Né? Quando ele for condenado por sentença transitada em julgado e punido disciplinarmente, a gente não vai progredir um servidor que, imagina, está respondendo um processo administrativo. Suspensão disciplinar, licença sem vencimento, tiver mais que 5 faltas justificadas. Tem uma coisa no Estado, não sei se funciona assim no Detran, nunca aconteceu de eu dizer que o servidor não tem direito porque o RH diz que o servidor tem mais do que 5 faltas justificadas dentro do período. Isso nunca aconteceu. Tá? A contagem do interstício começará a partir da seção dos impedimentos elencados desse artigo. Exemplo. Eu tinha direito a receber a minha progressão esse ano. Isso dá um trabalho para a gente. Só que, no ano anterior, em 4 de abril, esse dia do meu aniversário, 4 de abril era meu direito. E aí, o que acontece? 6 meses anteriores, eu estava de licença sem vencimento. Eu não vou ser progredida a 4 de abril. Aí, a gente refaz a contagem para 6 meses depois. E aí, vocês precisam ficar atentos a isso. Se a minha data de aptidão era 4 de abril, ela vai mudar para 4 de outubro. E aí, daí para frente, vai ser sempre outubro. Às vezes, o servidor esquece que ele ficou afastado por algum motivo, né? E aí, ele vai brigar comigo, porque a data dele, ele entrou no Estado em abril, então a progressão dele, as progressões têm que ser feitas em abril. Não, gente, tem que ver o histórico, o contexto do histórico, tá? Para poder entender que uma mudança de data faz diferença, tá? Progressão por qualificação. Vou falar um pouco sobre o decreto, depois eu vou mostrar na prática, mas eu precisava mostrar a legislação para vocês, tá? O que são considerados os cursos correlatos da área? Os cursos técnicos de nível médio, de grau tecnológico, que possuam correlação com o cargo de exercício de servidor. Gente, não adianta eu botar diploma de curso de inglês que eu vou interferir. Eu vou. Mas sei, isso é interessante que a gente saiba comunicação. Vai que alguém comprou um carro, quer licenciar o carro. Não, isso é conversa que não é valela. Eu vou interferir, tá? Porque quando a gente fala correlato ao cargo, eu falo com relação àquelas atribuições que tem lá que vocês precisam exercer depois que passaram no concurso. Tá certo? Então, a menos que vocês trabalhem na Secretaria de Turismo, lá do RFD, eu vou entender. É só ler aqui, eu vou entender que vocês precisam ter um curso de inglês. Caso contrário, eu vou interferir o processo. Então, fiquem atentos, tá? Tem outros detalhezinhos que vocês precisam saber. O curso específico da área de atuação, ele tem que ter um somatório mínimo de 60 horas. Mas tem um porém aí. Além do somatório mínimo de 60 horas, cada diploma não pode ter menos do que 15 horas. Eu não posso botar 6 diplomas de 10. Mas 6 não vai ser 60 horas? É, mas eu não posso ter um diploma com menos de 15 horas. Então não adianta. Tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. Tá certo? É 60 horas? O mínimo? É. Mas eu preciso que cada diploma tenha no mínimo 15 horas. Ok? Então, vamos ficar atentos a isso. Formalização do pedido. O que vocês precisam fazer para solicitar a progressão por qualificação? Requerimento de servidor. Outro detalhe que para a gente volta, que é extremamente importante. Eu preciso ou que o diploma esteja autenticado, ou
que tenham um confere-com original no setor de RH de vocês, tá? Outro fator importante, aí eu vou chamar a atenção do setor de RH. Carimba, confere-com original e assina, gente. Se não tiver assinado, eu vou devolver do mesmo jeito. Então, assim, tem coisas que podem ser resolvidas aqui, tá? Outra coisa que é legal, nós temos a competência para conceder o benefício, mas o RH tem autonomia para dizer que o processo está incompleto. O RH olhou o processo de progressão por qualificação, aí tem um diploma lá de 8 horas. Nem manda para a gente, vai ser indeferido. Desculpa, vai ser devolvido para sanar o problema. E aí isso demanda um pouco mais tempo para a concessão desse benefício. Então, assim, duas coisas que eu queria pedir para o RH observar. Essa questão da carga horária mínima do certificado, que não vai mais acontecer, porque vocês agora já sabem. E a questão da assinatura no carimbozinho de confere-com original. Não estou dizendo que é uma coisa que aconteça aqui no Detran, tá? Acontece em várias secretarias. Mas assim, é só para poder ficar atento a esses detalhes. Tá bom? Para as próximas progressões, aqui é que está a questão, que muita gente se perde. O requerimento de opção deverá apresentar, no prazo de até 60 dias anteriores à data em que completa o tertício mínimo para o cargo. 60 dias. Meu conselho, dê entrada com 90, vamos correr o risco desses 60. A gente até criou no Excel uma calculadorazinha para a gente não se perder e prejudicar vocês. Já aconteceu, gente, de servidor da entrada com 58 dias. Eu indeferi, eu tenho que indeferir. Eu não posso trabalhar com o coração, eu tenho que trabalhar com a legislação, né? E aí eu tenho que indeferir, é uma pena. E aí, quando isso acontece, ele não ganha o benefício, ganha. Só que aí ele ganha a progressão funcional normal. Qual a diferença entre a progressão funcional normal e a qualificação? A qualificação, eu pulo de 2 em 2 casas, então eu chego mais rápido no final da minha carreira. A progressão com qualificação é assim. A gente vai ver mais na frente um servidor que ele dá entrada de 2 em 2 anos na progressão por qualificação, ele chega ao final da carreira dele com 12 anos. Em 12 anos. O servidor, ele vai de A1 a especial 11 em 12 anos. Um servidor que não dá entrada, ele demora 24 anos para chegar em especial 11. Eu vou mostrar para vocês lá na frente. Para vocês verem como é importante a gente ter esse conhecimento, saber como fazer da forma correta, para evitar, tá, que tenha essas questões. As coisas não é o microfone, é o passatempo. Pode perguntar. Nesse prazo aí que falou, mas esse prazo é para ele dar entrada, ele tem entrada antes dos 60, vai concluir o processo. Não, é para dar entrada. Se ele der entrada com 58, ele tem entrada dentro do prazo, das 60. Desculpa, eu falei errado. É 62, eu falei errado. 60. Perda do direito, progressão de qualificação. Tá. Quais são as vedações que tem? Quando eu falei que em 12 anos a gente chega ao último nível da carreira da gente, eu falo dentro desse contexto, progressão ou progressão quando você solicita a progressão por qualificação. O que o servidor não pode? Ele não pode ter uma promoção e uma progressão. Isso ele não pode. Ou é progressão ou é promoção, porque elas têm definições diferentes. A progressão é a mudança de referência, númerozinho, promoção, mudança de classe. É impossível, dentro do mesmo período aquisitivo, eles conseguirem fazer as mesmas coisas, com uma exceção que eu vou comentar depois. Progressão por qualificação e por tempo. Quando você não dá entrada na sua progressão por qualificação, automaticamente você recebe por tempo. Ah, César, se o tempo é automático, então eu vou receber o tempo e vou dar entrada na minha progressão. Não. Ou é uma ou é outra.
A legislação, ela sempre prioriza a que traz maior benefício ao servidor, que é a progressão por qualificação, que ele sobe 2 níveis na carreira, tá? Ok? Gente, os efeitos financeiros decorrentes das promoções e progressão dar-se-ão a partir da publicação do ato oficial. Ou seja, vocês dão entrada no processo, aí tem aquela tramitação toda, mas só vai cair no contra-cheque de vocês depois de publicado e o RH implanta. O RH precisa da resposta da CEGEP? Não. Depois de publicado, se vocês vierem aqui no RH com o diário oficial na mão, eles têm que implantar, tá? Porque o diário oficial é o documento oficial de que vocês têm direito àquilo, tá? A gente tenta fazer uma comunicação eficaz, mas às vezes a publicação sai, quando volta para a gente, às vezes o RH já até implantou, porque o RH já identificou que saiu, tá? Mas só pode ser depois. Nos casos específicos do ano passado, muita gente está nessa situação, que não recebeu, quando sair, é retroativo a data de aptidão que você tinha direito, tá? Tá, Cês, então eu vou receber tudo? Infelizmente tem a famosa burocracia. Vocês, o RH implanta dentro do ano, e aí vocês têm que pedir com relação ao ano anterior, tá? Mas aí o pessoal do RH explica mais fácil. Quais são as vedações? Casos específicos. Eu tenho recebido, e aí eu vou falar de uma forma específica, alguns processos do DETRAN, né, falando que a intempestividade não está elencada nas vedações para concessão do benefício. Mas, gente, se a lei diz que eu tenho que pedir com 60 dias, eu não tenho por que dizer aqui que a intempestividade é uma vedação. Se a lei já está dizendo que é até 60 dias, né, a gente tem recebido alguns processos desses questionando isso. Não tem questionamento, né? Como diria a lei é clara, tá? O servidor recebeu o último benefício em 4 de abril, que foi com a situação funcional, ele foi para A2, em 4 de abril, tá? Nos casos específicos. O servidor, ele deu entrada no benefício de progressão por qualificação em 1º de abril de 2023, 94 antes da data de aptidão. Por que 94 dias antes? Porque a data de aptidão dele era 5 de abril de 2019. Outro detalhe, a data não é fixa. 4 de abril de 2019, 5 de abril de 2021, 6 de abril de 2023, 7 de abril de 2025. A cada 2 anos pula um dia, porque tem que fechar os 2 anos. Se não fechar, é os 2 anos, aí conta a partir do dia seguinte. Os 2 anos conta a partir do dia seguinte. Então, assim, tem algumas dúvidas, o servidor diz assim, mas não era o dia tal, não era dia 5, por que agora é dia 6? Lá quando começou era dia 4, agora é dia 8. A CEGEP já mudou, né? Falou, tá? Então fiquem atentos a isso. Essa situação de cima foi aquilo que eu falei ainda agora para vocês. Ela pode ser considerada intempestiva? Não. Por quê? Porque o benefício que me levou para A2 é uma progressão. O Estado, ele tem a obrigação de dar para vocês, porque ele é automático. Cência, como é que vocês sabem que a gente tem direito a esse benefício? O nosso sistema, que é o sistema PeopleSoft, ele me dá anualmente, quando chega em dezembro, eu solicito um relatório de todas as progressões do ano subsequente. E aí ele me diz que em janeiro eu tenho X servidores com direito à progressão no DETRAN, em fevereiro tem Y, em março tem X mais Y, tá? E aí o que acontece?
eu tenho essa projeção, né? Que é a projeção que eu mando para a CEPLAN. Só que no decorrer desse caminho tem as progressões por qualificação. E aí, quando vocês me pedem a progressão por qualificação, eu tiro vocês da funcional, porque o Estado prioriza, a legislação prioriza que vocês vão subir 2 referências, não uma. E aí, o que acontece? Como ele é A2, que ele recebeu o benefício em 2019, como ele deveria ter recebido no dia 5 de abril de 2021 para 3, e ele não recebeu, que foi o que aconteceu ano passado com alguns de vocês, eu acato a solicitação de vocês para 2023 e aí eu concedo as 2. Essa é a única situação em que vocês vão poder receber 2 benefícios no mesmo período. Porque um é referente ao ano, ao intertício anterior de 2021 e o outro ao intertício recente. Eu não posso simplesmente dizer que vocês não podem receber o de 2023 porque eu não dei para vocês o de 2021, tá? E aí, nesse caso, vai acontecer o quê? Vai dia 1 para 2, dia 2 para 3 e dia 3 para B5. Olha, são 3 referências. Por que B5? Porque não pula 2, então A3, B4, B5. E aí, nessa situação, em 4 anos, vocês saem dia 2 para B5. Tá? Parece um pouco confuso, mas é só para vocês entenderem em que situação isso pode acontecer. Ou seja, eu não recebi a minha última progressão. Eu não posso dar entrada na outra por qualificação? Pode. Se tiver dentro do prazo. Tem uma coisa que atrapalha um pouco a gente às vezes, que é a minha aptidão é agosto. Mas começou o ano, eu vou logo dar entrada. Não tem nenhuma lei que diga o prazo máximo, mas a gente sempre sugere que seja com 90 dias no máximo, porque senão, sabe o que acontece? Vocês dão entrada, a aptidão de vocês é lá em agosto, nós estamos agora, em março, né? E aí vocês ficam angustiados, porque a progressão não saiu. E aí alguns vão lá, mas eu dei entrada em janeiro, ainda não saiu, é porque a data de aptidão é só agosto. Então, quando vocês dão uma antecedência muito grande, vocês ficam na expectativa de receber uma coisa que só tem direito lá na frente. Ontem eu recebi um zapzinho da minha secretária adjunta, de um servidor questionando isso, né? Eu dei entrada em janeiro na minha aptidão, ainda não saiu. Janeiro, fevereiro, março. A solicitação dele só vai agora em março para a CEPLAN, para poder solicitar dotação orçamentária, porque a aptidão dele é março. Ele deu entrada lá em janeiro, mas ele não vai ganhar em janeiro e fevereiro. A data dele é março. Então, botem isso na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês derem entrada numa solicitação, pensem que vocês estão dando 60 dias antes. Você imagina, 2 meses. Não tem como sair 15 dias depois. Não é morosidade da gente. E aí a gente agora está botando uma observação, é até interessante falar para vocês. Lá no processo, quando vocês consultam o processo de vocês, tem escrito lá sobrestado. Se vocês forem no Google, vai dizer assim, parado e tal, mas não está morto não, ele está vivo. É só para vocês entenderem, a gente achou por bem que a opção sobrestado é melhor do que aguardando análise. Aguardando análise parece que ninguém olhou o processo, que nada aconteceu, né? E o sobrestado não, ele está lá aguardando uma outra resolução. Tá? Então, nessa situação, ele recebe uma progressão funcional e uma progressão por qualificação publicadas no mesmo ano. No entanto, retroativa a data que deveria receber. Tá? É a única situação de um caso específico de vedação que você consegue receber 2 benefícios ao mesmo tempo. Tá, então vamos lá.